Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vou aguardar aqui a nossa convidada de hoje, a Lê, para a gente iniciar nossa primeira live desse tema tão encantador para mim, que é a relação da nutrição com a imunologia e com a manutenção da nossa saúde. A Lê já está chegando aqui, logo vou apresentar ela para vocês. Oi, Lê, bom dia! Bom dia, tá? Bom dia, pessoal. Tudo bem? É um prazer, tá? Já de início, já adianto. O prazer é todo meu. Fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Enquanto você não entrava, eu já estava comunicando o pessoal aqui que essa é a primeira live dessa série de um tema que me encanta tanto, né? Que é a nutrição com a relação com a imunologia, com a manutenção da nossa saúde. E é muito especial ter a Letícia aqui como a nossa primeira convidada. A Lê, nós já nos conhecemos, né, Lê, de uma longa data aí. A Letícia, ela é nutricionista, ela é pós-graduanda em fitoterapia, em nutrição esportiva e em nutrição funcional, né, Lê? E nós nos Isso, tá? conhecemos porque a Letícia ela finalizou agora, já defendeu o mestrado dela no mesmo programa, na clínica médica, né, Lê? Você também? Nutrição e metabolismo, tá? Isso. Mas É, acaba que entra junto no mesmo departamento. ok. E nós nos conhecemos porque a gente fica mais ou menos no mesmo andar, nossos laboratórios de pesquisa. E a Lê, ela também é uma estudiosa e gosta bastante desse tema da imunologia com a nutrição. E desde então começamos a trocar figurinhas. E é isso, Lê. Eu acho que você poderia se apresentar aqui para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Seja muito bem-vinda. Ah, obrigada, tá? Bom, eu que agradeço, gente. Estou muito feliz. Eu falo assim que na minha trajetória foram surgindo anjos no meu caminho e a Tá foi uma delas, que é uma pessoa que a gente se conheceu numa mesa de almoço, assim, que os nossos laboratórios eram um do lado do outro, como a Tá falou. Exatamente. E E aí ela é uma grande estudiosa de imunologia, e aí a gente conversando, aí a gente vê que as ideias batem, o mesmo raciocínio e o amor pela nutrição. Tanto que agora a Tata até é graduanda, né, tá, em nutrição. Retomei, voltei para a faculdade. Porque a gente precisa, assim, de nutricionistas nessa área. Então é um prazer muito grande. Eu vou falar um pouquinho rapidinho, assim, da minha trajetória, gente. Mas, assim, desde a época da graduação, uma coisa que me encanta muito é ver a importância da individualidade, mesmo bioquímica. Às vezes a gente fica trabalhando com uma coisa muito engessada e que no emagrecimento a gente tem que trabalhar somente com calorias e a gente percebe que não é assim. Então, na graduação, num projeto de extensão que eu fiz no ambulatório, eu já comecei a perceber que algumas pessoas respondiam melhores do que as outras. E aí, o meu primeiro passo, após terminar a graduação, foi procurar a professora Carla, que ela trabalha com nutrigenômica na USP, porque eu falei, gente, eu preciso estudar genética, eu preciso tentar entender um pouco como que funciona essa individualidade. E durante o mestrado, eu tive a oportunidade de fazer uma outra pós-graduação junto, que foi a pós-graduação funcional, e aí que tudo se encaixou, assim, que aí realmente logo eu comecei a atender, e aí eu realmente comecei a ver na prática como que realmente funciona a gente trabalhar a individualidade bioquímica e o ser como um único. E, e nesse meio tempo, mas eu sempre tive gastrite, e sempre os tratamentos de gastrite comigo, e aí eu falo assim, o que desperta ainda mais o nosso querer estudar cada vez mais, é a gente poder se tratar primeiro e depois conseguir tratar as outras pessoas. E com a Tá foi a mesma coisa. Isso. Então, depois eu fui descobrir o que eu realmente tinha. Então, assim, eu fui diagnosticada que eu tinha uma gastrite crônica.
E eu era aquele tratamento convencional, como se eu tivesse uma hipercloridria. E com a nutrição funcional, eu fui descobrir que era o contrário. Por isso que às vezes eu fazia estratégias para hipercloridria e atacava ainda mais minha gastrite. E aí eu fui ver que, na verdade, eu tinha acloridria. Eu tinha ausência aí de ácido clorídrico, abaixo de ácido clorídrico, e que minha digestibilidade não era boa. E isso, eu falo coincidência ou não, deu uma crise numa aula do Murilo Pereira, que ele é considerado aí o rei da microbiota. E ele, Fantástico. muito humilde, ele veio me chamar, porque ele viu que eu saí, no momento da aula dele, eu saí várias vezes para ir no banheiro, porque eu realmente estava passando mal, e comentei com ele. E aí ele falou assim, o que você tomou de café da manhã? Eu falei, tomei uma vitamina, porque isso foi até uma orientação do médico, que era assim, porque eu estar tomando leite, tudo. E não demonizando o leite, gente, mas isso é individualidade. Para algumas pessoas sim, para outras não. Eu já adianto, tá? Porque aí todo mundo acha que eu sou contra, né, alguns alimentos. E não, é realmente individualidade. E pra mim, e aí foi que eu descobri que leite era um alimento, por exemplo, que eu tomava todos os dias e que pra mim não fazia bem. E aí ele riu, ele na verdade eu falei assim, primeira coisa, tira, ele falou, depois da minha aula a gente conversa. E aí ele me deu todas as minhas orientações, e aí eu tive um nutricionista cuidando de mim, que era o que eu precisava no momento, porque às vezes a gente não consegue enxergar de fora, né, o que passa com a gente mesmo. E aí foi isso. E aí começou todo. E aí eu falei assim, não, eu preciso ajudar as pessoas. E aí foi quando eu realmente fui me aprofundando nas alergias e hipersensibilidades aí alimentares tardia. E foi isso. E aí a cloridria, hoje a gente sabe que é uma doença que é considerada autoimune. Então, a gente não tem cura. Então, o que a gente precisa saber trabalhar são os alimentos mesmo, porque eu tenho essa hipersensibilidade e saber conviver. Então, hoje em dia, assim, faz muito tempo que eu não tenho uma crise, mas depois aí de eu me conhecer e conseguir me tratar. Mas acho que é isso, tá? Assim, resumidamente, como E foi já a pegando trajetória. um gancho, né, Lê, com o nosso tema aí da nutrição, até na relação com a imunidade, a gente sabe que a acloridria ou uma hipocloridria, ela está relacionada com um funcionamento inadequado do sistema imunológico, né? Porque o ácido clorídrico que as células do nosso estômago produzem, elas compõem ali a primeira barreira de defesa, né, da imunidade. Então, a gente já tem um gancho aqui com a nutrição fantástico, que é cuidar da manutenção dessa saúde, né, da acidez estomacal, que é primordial para a gente também ter uma imunidade adequada. E como eu tinha abrido aqui a caixinha de pergunta, né, para os seguidores, coincidência ou não, uma das perguntas era quando tanto a Lê quanto eu descobrimos qual caminho seguir dentro da nutrição. Então, eu acho que a Lê já respondeu e eu falo que sempre quando a gente abre esse olhar para tratar o indivíduo como um todo e seguir esse caminho de estudos, é porque ou nós já passamos por alguma situação, né, de saúde e a gente descobriu a nutrição como sendo um aliado a isso, ou alguma doença que acometeu algum familiar e a gente se debruçou para estudar. E só respondendo também, então, essa pergunta em relação a mim, eu fui bem ao contrário. Na verdade, em 2007 eu tinha iniciado, que eu já até comentei aqui com a Lê também, eu tinha iniciado a faculdade de nutrição. Acabei, no momento não fazia sentido para mim, acabei mudando para farmácia. E dentro da farmácia, da graduação, que não é uma graduação fácil, eu passei por um momento de estresse muito intenso e tinha uma alimentação horrorosa. E na época eu fui diagnosticada com uma autoimune que chama doença de Crohn, que seria as nossas próprias células produzindo anticorpos contra a nossa região ali gastrointestinal, porque o Crohn ele não acomete apenas o intestino, né, Lê? A gente já sabe que tem pacientes que têm acometimento desde a boca, estômago, intestino e chega até o ânus, então todo o segmento ali do trato gastrointestinal. E quando eu recebi esse diagnóstico foi muito triste, eu estava com a qualidade de vida totalmente comprometida, e na época que eu recebi o diagnóstico, por coincidência, e acho que pelo destino,
eu também tinha consulta com um endócrino no mesmo dia, que já cuidava de mim há um tempo. E ali ele me disse para tentar não ir para o caminho convencional e buscar ajuda nutricional e fazer já algumas trocas alimentares e uma mudança drástica no estilo de vida, desde o manejo de estresse, tanto na parte da alimentação. E eu resolvi experimentar isso. Um mês depois eu já era outra pessoa e eu falo que a nutrição me levou à remissão da autoimune, que até hoje ela está controlada. Óbvio que quando eu tenho ali um momento de estresse, ou faço alguma coisa que já sai um pouco do caminho, porque a autoimune é assim, né, Lê? A gente tem que se policiar para continuar em remissão. Então eu sinto, sim, alguns sintomas, mas nada do que era antes. E eu falo que ter tido a autoimune me colocou nesse caminho, porque na sequência eu já quis fazer o mestrado e o doutorado, né, na área da imunologia clínica, especificamente nas autoimunes. E estudando mais a fundo as autoimunes, eu me recordo de um episódio muito legal, que na primeira aula da disciplina de Imunologia Clínica 1 do mestrado, quem for da FMRP aqui da USP deve conhecer esse professor, o professor Paulo Lousada. Ele nos fez uma pergunta e perguntou assim, ele disse, né, que todos os dias nós desafiamos várias vezes ao dia o nosso sistema imunológico. E ali ninguém soube responder o que era. E ele falou que era através da alimentação. E ali eu tive uma ideia, eu falei, poxa, eu preciso retomar, né, a faculdade de nutrição. E aí no ano passado, em agosto, eu retomei, então cá estou, graduanda novamente e unindo essa paixão aí da imuno com a nutrição. Então, Lê, a intenção de ter te convidado aqui é porque, assim, eu vejo que eu falando aqui no Instagram, tipo, relatando o meu caso, ou até trazendo a minha visão como especialista na área das autoimunes, eu me senti ainda... eu acho que é muito raso, sabe? Eu acho que eu preciso trazer... eu pensei em trazer pessoas que tivessem essa experiência, essa vivência clínica já. Então, eu quero que você conte um pouco para a gente o que você tem visto, que a gente sabe que a nutrição ela tem um papel primordial, tanto na prevenção quanto no manejo dessas doenças crônicas inflamatórias, das autoimunes, das alergias e das intolerâncias alimentares. Então, eu deixo aqui você à vontade para ir contando para a gente um pouco, batendo um papo da sua jornada aí na clínica. Tá bom, tá. Obrigada. Ó, gente, eu só quero falar, sintam-se à vontade de perguntar durante a live, né, tá? Que é um bate-papo mesmo. Sim. E uma coisa que você comentou, tá, que eu quero reforçar, é que eu tive um professor também que ele fala que a cada garfada o seu destino está sendo traçado. Sim. E cada vez mais faz sentido para mim essa frase. Então, vamos lá. O que acontece hoje? Falta um desconhecimento também por parte de muitos profissionais da saúde e a confusão de uma alergia e de uma hipersensibilidade alimentar. O que acontece, gente, é que uma alergia geralmente é um diagnóstico simples, porque você faz aí um teste de IgE, uma imunoglobulina, e já dá os seus sintomas é imediato. Então, assim, é como se você comesse um camarão é clássico, por exemplo. Você come um camarão, você já tem um efeito ali imediato, e você faz o teste e o teste dá. É um teste preciso do IgE. Então, isso seria uma alergia alimentar clássica. O que a gente vê hoje, e constantemente a gente vê estudos, que é muito mais complexo do que a gente acha, porque é isso que a Tá também comentou, que a digestão é um processo complexo. Então, tudo tem que estar funcionando perfeito. Então, o que acontece é isso. Se você não tem uma quantidade adequada de ácido clorídrico, aí, enzimas digestivas adequadas, que o seu alimento vai chegar pronto, digerido no intestino, ele não vai ter uma má digestibilidade. E aí, no intestino, isso começa um estresse que acomete aí o corpo todo. Isso a gente chama de uma hipersensibilidade alimentar. Exemplos, e aí a gente vê todas as inflamações aí que as pessoas começam a tratar de formas isoladas e não sabem a importância que a nutrição tem diante disso, que são todas as ites.
Então, esofagite, otite, gastrite, nossa, agora... Mas assim, todas as ites da vida acometem de uma forma geral uma inflamação. E a gente tem que sim trabalhar em conjunto com a nutrição, de primeiro momento, tratar a base, porque a gente está acostumada com a medicina tradicional, né, tratar o problema, ele está instalado, e aí a gente quer remédios, a gente quer acabar com ele ali, e a gente não procura saber a causa do alimento. Por que está me dando aquela inflamação? Então, isso aí começou realmente eu me aprofundar nas hipersensibilidades alimentares, e que hoje a gente fala de hipersensibilidades alimentares tardias. E aí vamos ao diagnóstico, porque vamos falar, nossa, mas como que eu sei se eu tenho, se eu não tenho? Sim, foi uma das perguntas também que eu recebi por aqui, né? Legal, tá? Porque aí eu já respondo. E aí, gente, a gente não existe um exame. A gente tem exames específicos que a gente pode falar da exames de IgG, né? Das imoglobulinas IgG, mas ele ainda não é tão preciso. Então, assim, o que a gente vê, e até isso mostra em estudos, é que às vezes a pessoa tem uma hipersensibilidade e não mostra no exame. E aí a única estratégia que a gente tem na prática clínica, e que o nutricionista ele é apto, né, o nutricionista que é especializado nessa área, ele é apto a fazer isso, é com sinais e sintomas. Então, assim, não tem uma outra maneira da gente fazer isso. E aí eu já fui questionada, né, por profissionais também, mas como que você tira o alimento? E eu falo, é a única maneira. Só que para mim é tão claro, tá? Quando você tira um alimento, aí realmente a gente tem que fazer aquela limpeza de tirar vários alimentos, mas eu falo para o paciente, você não vai ficar sem comer, fica tranquilo, a gente vai reintroduzir aos poucos, mas eu preciso fazer essa limpeza no seu organismo para ver qual alimento está te fazendo mal. E então aí a gente retira todos esses alimentos aí que são considerados inflamatórios por serem de difícil digestão. Então, depois até você fala um pouquinho melhor, tá? Que essa área aí da desbiose. Sim. Mas uma desbiose intestinal, a gente não pode colocar alimentos que alimentam essa parte fúngica, né? Esse desequilíbrio aí da microbiota. Então, a gente precisa desde alimentar células boas com alimentos bons e retirar alguns alimentos que já são considerados inflamatórios. Então, carboidratos simples, os açúcares de uma maneira geral, farinhas refinadas, álcool, algumas frutas. Então, hoje a gente já sabe a relação dos cítricos com enxaqueca. Então, isso é muito forte, assim, porque é comum, o paciente chega e o paciente quer, assim, um emagrecimento. E aí, eu sempre trabalho com sinais e sintomas, e aí ele relata uma enxaqueca. E aí eu peço para ele retirar os cítricos por 20 dias. E aí ele não entende o porquê, e aí ele volta sem falar que não teve crise e tudo. E não é bruxaria nada. Simplesmente porque a gente trabalhou o indivíduo como um ser único. Porque eu falo assim, cítricos são ótimos, fontes de vitamina C, fibras, mas é aí que a gente trabalha a individualidade. Nem sempre o que o alimento é bom para um, vai ser bom para outra pessoa. Ô, Lê, e Bom, só gente, você um, lógico. um relato pessoal, porque assim, quando a gente fala de alimentos que têm um potencial pró-inflamatório, a gente sabe dos clássicos, que já tem pesquisas mostrando, como você falou, as gorduras saturadas, o açúcar, né? O glúten, o leite, que é polêmico, mas um dia a gente pode entrar um pouco mais nisso. Mas eu tenho uma experiência pessoal, especialmente com os cítricos. Então, quando eu fiz um protocolo que chama Low FODMAP, que é isso que a Lê acabou de falar, que você retira, né, Lê, alguns alimentos que pode ter aí um potencial pró-inflamatório para o seu corpo e te dá uma sensibilidade, que isso é visto com enxaqueca, um mal-estar, até dermatites, né, já estão bastante associadas com alguns alimentos. Então, você retira esses alimentos, isso tudo com supervisão de um nutricionista. E depois você vai inserindo aos poucos esses alimentos e você vai observando os sinais que seu corpo dá. E quando eu fiz esse protocolo, que até em 2018 eu fui diagnosticada com endometriose, que é uma doença crônica inflamatória.
mas que em alguns congressos mundiais de autoimunes que eu tenho ido, já traz também a endometriose como sendo uma possível doença autoimune, mas tudo isso ainda sob investigação, né? Então, o ginecologista que me fez o diagnóstico, ele me recomendou que eu fizesse um acompanhamento nutricional para fazer esse protocolo dos FODMAPs. E foi ali que eu percebi que, assim, alimentos que a gente julga saudáveis, por exemplo, o maracujá, o morango e a melancia. Quando eu reintroduzo, eu sinto que eu tenho enxaqueca e eu fico com a boca amarga o dia todo. Então, quando a gente fala de alimentos pró-inflamatórios, o que pode ser pró-inflamatório para o meu corpo pode não ser para o Dalê, por exemplo. Então, eu acho muito bonito essa área da nutrição, especialmente a nutrição funcional e também a área da medicina, que é a medicina funcional, né, que se conversam muito essas duas especialidades, porque elas veem o indivíduo como um todo. Então, não vai olhar a sua endometriose, a sua gastrite, mas sim toda essa complexidade e essas sensibilidades que a gente tem a determinados alimentos, né? Então, assim, nem eu nem a Lê, nós não queremos demonizar nenhum alimento, mas sim, isso faz... alguns alimentos provocam essas reações no nosso corpo, que ali pode ser até um gatilho para o desenvolvimento de uma doença autoimune, de uma doença inflamatória, porque hoje nós já sabemos que ter uma determinada doença, por exemplo, as autoimunes, que é o meu maior conhecimento, até então, há uns 10 anos atrás, se acreditava que era por fatores genéticos, né, Lê? E hoje já se sabe que a genética não determina o seu futuro, né? Então, são nossos hábitos de vida, desde sono, o exercício físico, a alimentação. A gente pode fazer com que esse gene, então nós nascemos e viemos, por exemplo, com um gene para desencadear uma doença autoimune. O nosso estilo de vida vai determinar se esse gene ele vai se expressar e a gente vai desenvolver essa doença, ou o nosso estilo de vida pode silenciar esse gene e a gente passar a vida toda sem ter essa doença, né? E só um exemplo da minha pesquisa, por exemplo, que eu trabalho com uma dermatose autoimune, que se chama pemphigoide bolhoso. E nós observamos, por exemplo, no meu grupo de pacientes, aquele gene que está relacionado com o desenvolvimento dessa doença em especial, a maioria dos meus pacientes não apresentam. E no meu grupo controle, né, pareado ali por sexo e idade, pacientes saudáveis, sem essa autoimune, a gente vê esse gene presente, mas a pessoa não desenvolveu a doença. Então, olha que fantástico. Muito provavelmente, isso eu estou falando porque esses pacientes que eu trabalho, Lê, são idosos acima de 70 anos. Então, olha que incrível. Um paciente acima de 70 anos tinha o gene para aquela doença e ele não expressou. Se a gente for investigar como é o estilo de vida dessa pessoa, muito provavelmente ela tem um estilo de vida mais regrado e diferente daquele paciente que acabou desenvolvendo, né, a autoimune. Então, eu acho que é isso que tanto nos encanta e que eu falo que é essa relação incrível da nutrição com a imuno. E para não perder o foco, que a Lei estava falando aqui sobre as alergias e as intolerâncias, então só para a gente resumir, que eu vi que tem mais gente chegando agora, quando a gente fala de diagnóstico, né, Lei, porque uma das... choveu de perguntas aqui de como qual a diferença entre alergia e intolerância e como saber se eu tenho intolerância ou alergia, né? Para as alergias, a gente já tem exames estabelecidos, né, Lê? Que são a pesquisa desses anticorpos, das imunoglobulinas. Para intolerância, não. Então, é até um artigo que eu postei, tá no meu último post, para quem tiver interesse, que aí se faz esse protocolo do FODMAP, como a Lei explicou, que retira os alimentos e depois vai inserindo. Então, até nesse artigo, a conclusão é assim, que é por tentativa e erro, porque não tem, né, como saber. Mais assim, é individual mesmo, né? Isso. Tá.
E aí é o que tanto se fala, assim, da individualidade. Às vezes um paciente chega falando, isso tá muito comum, você trabalha com low carb? Eu falo, trabalho, mas assim, o que é uma low carb para você? E aí são conceitos, porque assim, igual, para mim, dependendo da low carb, vai ser péssima. Porque como eu tenho essa má digestibilidade proteica, eu não posso ficar com uma grande carga aí de proteína, que vai atrapalhar a minha digestão, vai atrapalhar a digestibilidade. E uma coisa que você falou, tá, até dando o link da endometriose, é que isso também os estudos mostram, que uma doença autoimune liga a outra. Ela Então, tem essa transição. uma pessoa que está com o sistema imune aí frágil, ela tem a tendência a ter outras doenças autoimunes a se manifestar. Então, a importância da gente controlar o nosso sistema por um todo. E uma coisa que eu sempre falo é que, assim, tem coisas que não estão nas nossas mãos. Por exemplo, a parte emocional. Eu falo que é lógico, é muito importante, eu sempre oriento. A maior parte dos meus pacientes com doença autoimune fazem acompanhamento com terapeuta em conjunto, mas você não está esperando um falecimento de um parente próximo, tem coisas assim, são incontroláveis. E a gente sabe que a parte emocional fala muito. Então, o que você tem nas suas mãos é a nutrição. E é o que a gente pode fazer essa balancinha aí, realmente, do equilíbrio. E uma analogia que eu sempre faço para explicar o que é intolerância alimentar, eu vou até pegar esse estojo só para dar o exemplo. Eu sempre tenho um copo do lado da minha mesa e eu faço essa analogia. Que a gente nunca pode deixar, numa intolerância alimentar, a gente nunca pode deixar transbordar o copo. Então, eu dou o exemplo do leite, que para mim é um exemplo bom, porque assim, é muito difícil a gente tirar o leite como um todo, porque hoje em dia muita coisa vai leite, derivados. Exatamente. Então, você vai comer um bolo, tem leite. Mas quando a gente fala de intolerância, vai depender muito da dose. Então, o que não pode é você ter aquele hábito de tomar todo dia de manhã um copo de leite. Mas você pode se permitir comer um bolo que vai leite, você pode se permitir um dia comer um pedaço de queijo, se você tiver controlado. Então, vai depender muito da dose. Então, assim, o copo tá vazio. Um dia eu como, aí no outro dia esvazio o copo. Outro dia eu como mais um pouquinho. O que não pode é você sempre. E é comum quando as pessoas saem de férias, viajam, que aí às vezes dá uma chutada no balde e aí volta e tem alguma reação, porque é na hora que transborda o copo. Então, a intolerância, essa eu acho que é uma das maiores diferenças da intolerância e da alergia, porque a dose, porque a alergia, uma única dose vai manifestar, a intolerância não. Então, é muito comum as pessoas chegarem e falarem assim, determinado alimento faz mal. Não, a vida inteira eu tomei leite, a vida inteira nunca me manifestou nada. Eu falei assim, mas você topa tirar? E na hora que a pessoa tira, ela começa a ver benefícios que ela achava normal. Então, assim, aquele sono depois do almoço. Acaba sendo uma hipoglicemia aí de rebote, né? Então, a pessoa sente um sono depois do almoço, ela fala assim, nossa, eu fico imprestável, assim, depois do almoço. Isso não é comum, essa indisposição, assim, você não consegue. Então, um dos efeitos de má digestibilidade, porque o almoço acaba sendo uma refeição maior. Então, aí, mais um exemplo, assim. Lei, pegando o gancho aqui, quando a gente... eu estava repensando nos tópicos que a gente falaria aqui, e eu tenho um exemplo que eu até esqueci de compartilhar aqui no meu Instagram, que eu tenho uma foto. Eu não sou celíaca, né? Eu fiz lá todos os testes de antigliadina, que a gente sabe que é a IgA e a IgG. E só para entender, IgA e IgG, para quem não tem conhecimento, são os anticorpos, né, que o nosso corpo produz contra a proteína do glúten, né? E aí a gente tem esses isótipos de IgA e IgG, que um dia eu posso entrar, a gente pode até entrar mais profundamente aqui para o pessoal que tem interesse. Mas eu já fiz esse teste, eu não tenho a presença, porém eu sei que eu tenho intolerância, né, ao glúten. E um exemplo muito vivo disso comigo é que na época da minha graduação, eu vivia com a pele aqui do rosto toda escamada e uma dermatite horrorosa. E na época eu fui em diversos médicos, ninguém conseguia descobrir nada.
Eu lembro que eu tive uma professora de microbiologia, a doutora Amanda, que ela era fantástica e ela me pegou um dia, fez um raspado e a gente fez até lá vários testes para bactéria, fungo e a gente não encontrou nada. E quando eu tive esse diagnóstico do Crohn e precisei retirar alguns alimentos, entre eles o glúten, aí acabou, sabe, essa dermatite. E este ano, no meu aniversário, que foi em janeiro, nós fizemos uma festinha ali entre a família e eu me recordo que a gente, assim, eu me libero, né, em determinadas ocasiões. E eu comi muito glúten no dia do meu aniversário, só que eu não comi só naquele dia. Eu comi uns 5 dias seguidos. E voltou novamente, fica todo cheio de bolinha e todo aqui na região do queixo, do rosto. Então aí eu falei, poxa, a gente tem que observar muito os sinais que o nosso corpo dá, porque isso é libertador, né? Então eu falo que realmente essa intolerância a alimentos, ela vai de pessoa a pessoa, né? E eu tenho aqui a Nutrição e Prosa comentando, já para pegar esse gancho também, que ela fala que tem o síndrome do intestino irritável e alimentos como farinha branca ou mesmo integrais com sementes são os que mais me causam inchaço, dor e mudança no hábito intestinal. Então, casa muito com o que a gente está falando aqui, né? De se auto-observar, desses alimentos que pode nos causar intolerância. E essa intolerância, além de ficar ali, a gente, por exemplo, igual a minha intolerância ao glúten, ela não fica só na pele. A gente sabe que para ter exacerbado isso, já comprometeu o nosso sistema imunológico, né, Lê? E especialmente agora num período de pandemia, a gente ter o sistema imunológico funcionando de forma adequada e tomar muito cuidado com a nossa alimentação é fundamental também, não só para para a saúde da sua pele, do seu intestino, mas da imunidade como um todo, né? Sim. Sim, tá. E é isso. E algumas pessoas acham que é normal. E é o que a gente falou no começo da live. A gente está acostumada a colocar toda a culpa na genética. Então, às vezes as pessoas chegam com bolinhas, dermatites mesmo no braço. Ah, é genética. Não, gente, não é genética. Você pode ter a predisposição ali, mas só vai manifestar se você não tiver esse controle, né? Exatamente. A maioria das coisas. Então, é o câncer, né? Você pode ter o gene ali pronto para expressar. Mas você tem todo o poder aí de metilagem, a gente sabe que tem a epigenética aí, que prova que você é capaz de modular um gene. Então eu acho que aí casa tudo, assim, e uma coisa complementa a outra muito bem. O que falta é realmente a gente enxergar e parar de ver a nutrição, né, tá, isoladamente. Então, assim, as pessoas falam, e as pessoas levantam bandeiras, isso que me assusta na internet, e que quando a Tá fez o convite, eu falo assim, nossa, tá assim, a gente precisa fazer, eu me sinto na obrigação de fazer mais live, fazer mais post, para orientar mesmo. Porque você vê pessoas levantando a bandeira, vou dar o exemplo do leite e o glúten, que são os mais polêmicos, mas não só eles, mas levantando a bandeira, o leite é vida, o outro fala, não, o leite é péssimo, e assim, vocês jamais vão ver a gente levantar bandeira com um alimento, né, tá? Porque a gente sabe que é individualidade, e não tem como a gente fazer isso. E o a questão... intestino é o primeiro, então... Pode falar. E a questão do leite não é nem assim só por conta dos estudos que já mostram essa proteína, porque o menor dos problemas do leite é a lactose. Então a gente não está falando da lactose, né? É a proteína do leite, que ela é ali, a gente já tem estudos mostrando o potencial mais assim pró-inflamatório dela, por essa baixa digestibilidade, né? Essa dificuldade que a gente tem para digerir. Mas eu também gosto de entrar na questão, Lê, da concentração, né, de ômega 6, que também está presente no leite. O ômega 3 é muito bom, né? Que ele tem ali papel anti-inflamatório, mas o ômega 6, ele é pró-inflamatório. Então a gente não precisa entrar só na questão da proteína do leite. Se a gente for ver o balanço ômega 6 e ômega 3 no alimento, ali já está a justificativa. E também não é demonizando o alimento. É como eu falei,
por exemplo, alimentos morango, melancia e maracujá que não faz mal para vocês, faz mal para mim, por exemplo. Morro de enxaqueca. Mas o leite, a gente sabe, né, que ele tem já esses estudos que algumas pessoas falam ser polêmicos, mas que o consumo dele diário e em grande quantidade pode te predispor a uma doença aí crônica inflamatória ou até mesmo autoimune, né? Sim, tá. E às vezes é um paciente que ele chega e eu, assim, quero mudar tudo. Mas justamente porque eu tenho esse cuidado para não criar uma aversão. E quando eu vejo que o paciente ele não está preparado, eu vou tirando aos poucos, eu tenho esse cuidado. Porém, eu vejo a necessidade de informar o paciente mesmo. E às vezes o paciente ele tira a lactose e sente uma melhora. Ah, então antes o leite prendia ou soltava o meu intestino. Aí ele começa a tomar leite sem lactose e melhora. Mas não, é porque você tirou a lactose, que acaba sendo aí um alimento para o fungo também, né? Pensando em microbiota, mas não é o pior. E aí ele acha que tá bem tudo, mas aí só retirando realmente todos os alimentos a gente consegue ver os reais benefícios. E já que a Lê falou de microbiota, achou legal trazer essa informação mais recente para vocês também. Eu faço parte da Academia Europeia de Imunologia, de Alergia e Imunologia Clínica. E dentro dessa academia a gente tem alguns grupos de estudo. E o que eu faço parte, essa semana nós tivemos uma reunião, que a gente tem reunião semanal, então com pesquisadores do mundo todo. E até então nós já sabíamos da importância da microbiota na relação de doenças inflamatórias crônicas, autoimunes, mas agora já tem se mostrado também que a microbiota ela pode influenciar nessa alergia e nas intolerâncias alimentares. E não só a microbiota, mas o metabólito que a microbiota produz, né? Então, a microbiota nada mais é do que ali as bactérias, os fungos, os vírus que vivem, né, com a gente, né, tanto na nossa pele, na placenta, quanto no intestino também. E especialmente as do intestino já tem esses estudos mostrando a relação com as alergias alimentares. E também a gente tem o outro lado, né, Lê, desses alimentos que nós falamos aqui, levar uma disbiose, né, que seria um desequilíbrio dessas bactérias boas e ruins que convivem conosco, e aí acabar tendo esse efeito deletério, ruim, no nosso sistema imunológico e também no desencadeamento das alergias, das intolerâncias e de tudo isso que nós estamos falando, né? Uhum. Sim, tá. E gera essa confusão. Às vezes a pessoa apresenta tanto a alergia alimentar quanto a intolerância. E ainda não se sabe o que gera, se a inflamação de uma intolerância gerou uma alergia alimentar ou o contrário. Então ainda gera essa confusão. E uma coisa que eu não sei se eu deixei claro, tá? Que eu gostaria só de falar rapidinho, porque eu vi aí que tem nutricionistas na live também presentes. Que assim, o que a gente vê na faculdade? É que a gente vê por cima na faculdade. Porque eu acho que, como a medicina, a gente se forma e a gente tem que afunilar, a gente tem que escolher uma área para realmente se dedicar aos estudos, porque ninguém consegue ser bom em tudo. Então, pelo menos assim, no meu curso, tive professores excelentes que me deram uma base, assim, sou eternamente grata aos meus professores. Mas acaba que pela carga horária mesmo, a gente tem as coisas por cima. A gente precisa. E o que a gente vê na faculdade? Que alergia é quando você expressa uma resposta a uma proteína. E a intolerância é quando você expressa uma resposta ao carboidrato. E aí essa é a diferença que os estudos trazem, que a alergia realmente sempre vai ser uma proteína. Mas a intolerância, que hoje fala a gente fala intolerância e hipersensibilidade alimentar, que nem sempre vai ser ao carboidrato, e sim você pode ter uma hipersensibilidade a uma proteína também. Então é isso que traz uma confusão, porque aí as pessoas acham que como é uma hipersensibilidade e não uma alergia, você tem que retirar só a lactose. E não, Exatamente. uma hipersensibilidade ao alimento inteiro. E é aquilo que eu sempre bato aqui, né? Eu levanto muito a bandeira para a imunologia por essa minha linha de pesquisa e também por eu já ter tido experiência no doutorado, porque no doutorado a gente é obrigado a fazer uma iniciação à docência, né? Uma iniciação a dar aulas para estudantes de graduação. E eu tive a experiência de ajudar a dar aulas tanto para histologia quanto para imunologia, e eu peguei algumas turmas da nutrição.
E assim, não dá tempo mesmo do docente passar todo o conteúdo. Então, quando eu dou algumas palestras ou algumas aulas, especialmente para a turma da nutrição, eu gosto muito de trazer toda a visão da nutrição atrelada com a imunologia. Então, assim a pessoa começa a entender: olha, faz sentido eu ter uma intolerância, faz sentido falar em alimentos com potencial pró-inflamatório. Então, os nutricionistas, profissionais da saúde e graduandos que estão nos assistindo, estudem imuno, por favor. É muito libertador ter Isso, esse conhecimento. E como tá. a Dani está presente aqui na live, que é uma colega muito querida também, ela está falando aqui que está adorando a nossa conversa e que ela acha essencial, né, a questão da individualidade, e ela fala aqui que é muito complicado quando o Nutri não olha a individualidade. E assim, eu não julgo, né, essas pessoas, porque eu acho que falta realmente. Se você ficar só com o conhecimento da faculdade, né, Lê, é muito raso. Então a gente nem estaria aqui fazendo essa live conversando sobre isso. Por isso que eu acho essencial voltar os estudos para a imunologia, buscar essas atualizações recentes, né, que nós estamos tendo, e olhar realmente para o paciente como um ser único, porque não é todo mundo, as pessoas não são iguais, né? Tem ali as suas particularidades. Tá. Isso foi uma coisa que o mestrado, eu falo que me ajudou muito, o amadurecimento mesmo, de você saber realmente avaliar um estudo, ter esse senso crítico. Mas eu acho assim que a clínica, ela é soberana. Ah, eu Porque ia às vezes falar as isso pessoas ficam agora, batendo na... porque a gente não precisa esperar um clinical trial, uma descoberta bombástica de um artigo, Ah, exato. de um estudo ali do topo da pirâmide, né, de alto nível, de alta evidência científica. A clínica é soberana. E todos os professores da imunologia clínica falam exatamente isso. Então, Não, e isso, gente, pra mim trouxe um conforto tão grande, porque assim, ao mesmo tempo que eu estudava e realmente eu não via estudos suficientes, que aí as pessoas profissionais vinham, me questionavam, falavam assim, Letícia, mas me mostra um artigo que fala isso. E aí eu procurava tudo e realmente não tinha. Mas aí na hora que você jogava na clínica, você via. E aí eu falava assim, meu Deus. E aí foi quando eu conheci a Tá, conheci outros profissionais que me abraçaram e falaram assim, não, você tá no caminho certo. E aí me trouxe uma tranquilidade, porque eu ficava naquela insegurança. Só que é isso. Aí foi quando eu falei, é isso, assim, a clínica é soberana. Infelizmente, na área da pesquisa, a área acadêmica, ela tem que evoluir, mas é devagar, a gente sabe. E aí o coronavírus, a pandemia, está sendo um exemplo disso. Olha o tempo que demora para sair uma vacina. Então, assim, você estudar alimentos, tem infinidade de alimentos, então assim, a gente nunca vai ter. E eu também acho, tá, que assim, mesmo que evolua muito, a gente nunca vai ter essa resposta. sim. Justamente pela importância de você ter que trabalhar essa individualidade. E nós não somos seres iguais. Então, você pode ter um N aí gigante, mas a individualidade não vai permitir a gente chegar numa conclusão. E eu tive a oportunidade de assistir uma palestra e até fazer um curso com duas pessoas assim que são mundialmente conhecidas na área da imunologia clínica e especialmente da autoimunidade, que é o professor Abu Abbas e o professor Yehuda Schonfeld. E eu tive o contato com eles num congresso mundial de autoimunidade em Lisboa. E aí questionaram para eles, né? Ah, professores, se falam tanto em alimentos com potenciais pró-inflamatórios, já tem aí uma vasta literatura científica mostrando a associação da ingestão de leite de vaca com o desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 1, mas e estudos mais grandiosos, né? E a resposta deles foi exatamente essa: individualidade, né? Então, impossível. Por exemplo, numa autoimune, a complexidade é imensa, porque não é só o alimento que vai interferir, é todo o estilo de vida da pessoa. Então, como que você vai fazer um estudo um estudo duplo cego, randomizado, se não é só, por exemplo, a proteína do leite que está interferindo ali naquela autoimunidade, naquela inflamação?
Então fica muito complexo, mas é por isso que quando a gente vai fazer o manejo de um paciente, é sempre lembrar da individualidade e ver a resposta clínica desse paciente. E na grande maioria das vezes, a Lê está aqui para provar isso, os pacientes têm uma melhora clínica expressiva de todos os sintomas, né? Então eu acho que só isso já basta e não precisa de nenhum estudo mais para mostrar, né? Sim, tá. A hipocloridria, a cloridria ainda é uma coisa também muito nova e que na hora que você vai pesquisar, alguns falam como uma doença autoimune, outros não. Então a gente tem que ir para a clínica mesmo. Sim. E aí até fizeram uma pergunta aqui, tá? Da relação da inflamação e o emagrecimento. E aí é tão vasto esse assunto que assim, a gente pode até fazer uma A live gente pode, depois disso. certeza. Né? Mas assim, resumindo, a gente já sabe que hoje a obesidade e o excesso de peso já é considerado uma inflamação de baixo grau. Sim. Então aí por si só, né, com toda a live a gente pode sim falar que não é para todo mundo, por isso que aí vai entrar mais uma vez a individualidade, mas sim alguns alimentos eles podem dificultarem, né, o processo do emagrecimento pelo emagrecimento ser considerado, pelo simples fato do emagrecimento ele ser considerado uma inflamação de baixo grau. E eu sempre falo assim, a gente precisa nutrir as nossas células. O emagrecimento é um estresse muito grande para o corpo. Então, a gente precisa nutrir nossas células e dar suporte para as nossas células conseguir fazer esse emagrecimento de uma forma sadia e efetiva. E para isso, gente, não dá para a gente trabalhar só com calorias e reduzir, porque é muito fácil você emagrecer de simplesmente tirar alimentos e ficar aí num déficit calórico. Mas o emagrecimento ele vai muito além disso. Sim. O que eu acho interessante do emagrecimento com a inflamação são esses mecanismos, né? A gente sabe que a obesidade, ela causa uma desbiose por conta da maior ingestão de ácidos graxos saturados. Isso eu já até comentei por aqui. Essa desbiose aumenta bactérias gram-negativas. Essas bactérias gram-negativas vão ativar o nosso sistema imunológico, é onde entra essa inflamação crônica de baixo grau, que a Lei acabou de falar, e não só isso, a obesidade ela tem as outras comorbidades, o diabetes, a hipertensão, e tudo está relacionado com esse funcionamento não adequado do sistema imunológico, né? E, Olê, para a gente ir quase finalizando aqui, porque passou super rápido, uma dúvida minha e também uma dúvida que uma nutricionista me enviou nas perguntas sobre as alergias alimentares. O nutricionista, ele é habilitado a solicitar os exames para ver se o paciente tem alguma alergia? Qual que é a sua vivência? O paciente já chega por indicação de um imunologista que descobriu, ou você também pode solicitar esses exames das alergias? Tá. Nós nutricionistas, a gente é apto sim a solicitar os exames, só que pelo menos em Ribeirão Preto a gente tem uma dificuldade muito grande dos planos de saúde aceitarem uma solicitação de nutricionista, então ainda eles barram, por mais que a gente tenha toda a resolução aí que permite o nutricionista, mas mesmo assim, é o que eu falo, mesmo se um dia os convênios aceitarem, eu sempre peço para o paciente, primeiro ele passar num alergista, num imunologista, para dar esse diagnóstico final. Porque eu preciso do diagnóstico do médico para bater o martelo. Porque o que eu não posso como nutricionista é dar o diagnóstico. Então, eu como nutricionista não posso falar, você é um celíaco, sim, você é isso. Então, assim, eu gosto que o paciente passa primeiro para ele bater o martelo. Então, falar, não, você não é celíaco, você não tem nenhuma alergia. E aí manda para mim, aí é comigo. Porque aí o que eu posso falar e bater o martelo são das intolerâncias, que aí não vai apresentar muitas vezes no exame, e aí eu consigo trabalhar melhor. E isso, tá, é muito importante, que o que não pode, né? Você não pode fazer um tratamento ou seguir um protocolo para um paciente de intolerância alimentar e ele ser um celíaco, e ele ter essa alergia, porque você coloca o paciente em risco. Então, assim, você precisa primeiro eliminar qualquer chance do paciente, falo do glúten porque é grave, né? É uma doença muito agressiva para o sistema imunológico. Sim. Então, você precisa
ter a certeza que o paciente não é celíaco e aí sim fazer o protocolo da retirada do glúten. Nossa, é Isso interessante, tem até porque um artigo eu que também não sabia. porque começou o boom e eu falo assim, infelizmente, como toda área, às vezes acontecem coisas graves e aí as pessoas falam, viu, não poderia ter tirado o glúten, porque saiu até na televisão uma profissional que retirou o glúten e aí por um diagnóstico errado a paciente veio a falecer com a volta, porque ela retirou e voltou a consumir. E aí como o sistema imunológico dela era muito forte, ela acabou tendo uma reação muito forte, veio a falecer, já faz um tempinho, mas aí foi quando veio esse boom. Porque não pode tirar, porque ela comia, aí veio, e aí é a importância realmente de um tratamento, né, orientado e tanto individualizado, como com uma base bioquímica boa aí, dos exames. E para finalizar as perguntas, que vieram bastante também em relação a esse tema, que eu acho que a gente até respondeu, mas como saber se tenho intolerância ao leite e ao glúten? É realmente com esse protocolo que a Lê falou, né? Que nós sabemos que é o protocolo FODMAP, que a gente retira ali os alimentos e depois vai inserindo, e sempre com esse cuidado, então, né, Lê, de se atentar para um paciente celíaco e fazer uma introdução de glúten. Então, por isso, novamente, eu levanto a minha bandeira, estudem imunologia, por favor. Tá, e eu fui realmente estudar, tive professores maravilhosos de imuno na faculdade, mas assim, eu tive que realmente ter o livro de imunologia como cabeceira, porque a gente sabe que a imunologia ela é complexa, e aí eu tive que realmente estudar assim a fundo para conseguir entender. Sim. Lê, e para finalizar, como eu vi que tem bastante pessoal aqui da graduação também nos assistindo, o que você deixa aqui de dica para quem quer trabalhar com essa parte, né, das alergias, das intolerâncias, desse universo das doenças inflamatórias? Você fez, né, a especialização em nutrição funcional, que eu acho que isso já abre um leque para entender toda essa abordagem, mas você tem mais alguma dica de curso, de profissionais que também te inspiram, né, nessa área? Ai, gente, tem profissionais maravilhosos, a Denise Carreiro, que é uma da Funcional maravilhosa. Tiveram vários Ela é professores que me inspiraram. Tanto a Denise Carreiro, que é da Nutrição Funcional, tem a Camila Velar, da Nutrição Funcional, fantástica. o Murilo Pereira, a professora Carla Nonino, a doutora Carla Nonino da USP, que, assim, é da parte da nutrigenômica, mas eu falo, a nutrição é uma só. Então, às vezes a gente fica, nutrição funcional, eu não sou nutricionista funcional, eu não sou isso. Mas a nutrição é uma só, então ela tem que ter a mesma linguagem. Então, eu sempre falo assim, a importância do nutricionista se especializar. A especialização do nutricionista como um todo. Então, assim como na medicina, tem as especialidades, então um alergista, um otorrino, tem que ter essas especialidades dentro da nutrição, porque você não consegue ser bom em tudo. Então, assim, por mais que eu tenha pós-graduação em nutrição esportiva, hoje, por exemplo, um ganho de massa muscular normal, eu atendo. Um atleta de alto rendimento, eu já não atendo, eu passo para um colega. E eu acho que a gente tem que ter essa visão dentro da nutrição, porque a gente realmente precisa ver as áreas que você se apaixona aí durante a graduação e afunilar. Então, Sim. assim, quem gosta dessa área, uma coisa que eu indico é estude nutrigenômica, porque essa parte da genética é uma coisa que só tende a crescer, eu acho muito importante. E estudem imunologia, e abrem a mente para a nutrição funcional, porque eu falo que assim, a nutrição funcional está sendo muito banalizada por alguns profissionais, talvez que não conseguiram se colocar bem, e, e aí ela acabou sendo demonizada e que não é isso. Tem grandes profissionais por trás, grandes estudiosos, grandes pesquisas, então acho que é isso que eu deixo de recado, tá? Ai, que bom. E contem comigo, assim, o que eu puder ajudar, gente. E só já fazendo um gancho, uma propaganda aqui para a próxima live que tem tudo a ver com essa parte de inflamação. Na terça-feira eu vou receber aqui o professor Pedro Carreira,
que ele é um pesquisador e nutricionista de Portugal, e ele vai falar, a gente vai conversar dessa parte do estilo de vida e das autoimunidades, e exatamente toda essa abordagem que a Lê falou, né? Então, desde a epigenética, que é a nutrigenômica, a parte mais da nutrição funcional. Então, eu acho que vai ser uma jornada bem legal, e eu estou muito feliz da Lê ter sido a nossa primeira convidada aqui para conversar sobre isso. Admiro essa pessoinha muito. É isso, tá? Eu que agradeço. Como mais uma vez foi um presente ter te conhecido. Eu espero fazer outras lives. Já vamos marcar. No futuro trabalhar juntas, que eu não vejo a hora da Tati se formar. Nossa, eu também. Eu sinto muita falta, às vezes, de ter nutricionistas para trocar figurinha mesmo. E experiência. Tá, mais uma vez eu só tenho a agradecer. Muito obrigada Eu que agradeço. de coração. E eu fico à disposição para tirar a dúvida. Quem ficou às vezes constrangido de tirar alguma dúvida pela live, eu estou à disposição, gente. Já aproveito para falar para vocês seguirem o Insta da Lê, porque ela também compartilha muita coisa legal por lá. E é isso, contem conosco. Se alguém tiver mais alguma pergunta, nos pode enviar por direct. E mais uma vez, muitíssimo obrigada, Lê. E obrigada a todos vocês que ficaram aqui até o final assistindo. Podem contar conosco sempre. E essa será a primeira de muitas lives desse tema aí que a gente tanto ama, né? Que é a nutrição, a imunologia e como isso traz saúde para todos nós. Gente, um bom final de semana para todos. Lê, grande beijo e super obrigada, viu? Foi um prazer. Agradeço. Beijão. Tchau, Até tchau, mais pessoal. a todos.